Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a palavra de Deus, veiculada na Igreja Católica, Apostólica Romana, no mundo inteiro. É Deus quem nos fala. Quando oramos, falamos com Deus. Quando recebemos a palavra, quando lemos a Bíblia ou recebemos a proclamação da palavra, é Deus que nos fala. Liturgia de 5 de fevereiro de 2022. Sábado. Dia de Santa Águeda, Virgem e Mártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Esta é uma virgem sábia, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Oração do dia. Ó Deus, que Santa Águeda, Virgem e Mártir, agradável ao vosso coração, pelo mérito da caridade e pela força do martírio, implore vosso perdão em nosso favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Agora temos a oração do dia. Ó Deus, que Santa Águeda, Virgem e Mártir, agradável ao vosso coração, pelo mérito da caridade e pela força no martírio, implore vosso perdão em nosso favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos do 4 ao 13. Naqueles dias o rei Salomão foi a Gabaon para oferecer um sacrifício, porque esse era o lugar alto mais importante. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas, e eu te darei. Salomão respondeu: Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou na tua presença com sinceridade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho que hoje ocupa o seu trono. Portanto, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Mas dou-te também o que não pediste, tanta riqueza e tanta glória, como jamais haverá entre os reis durante toda a tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo 118, versículos do 9 ao 14, o refrão
12b. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Repitamos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Como um jovem poderá ter a vida pura? Observando, ó Senhor, vossa palavra. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Ó Senhor, vós sois bendito para sempre. Os vossos mandamentos ensinai-me. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero os decretos que ditou a vossa boca. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Seguindo vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Repitamos. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. Aclamação ao Santo Evangelho, com o texto de João 10, versículo 27. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Vinde a um lugar deserto, é o título da reflexão. Pouco sabemos sobre o deserto. Em geral, pensamos nele como um inóspito areal, onde o vento e as tempestades de areia se alternam com o dia tórrido e as noites gélidas. Na verdade, tememos o deserto. Quando não há ninguém à vista, somos constrangidos a olhar para o nosso interior. Quando Charles de Foucault abandonou as luzes de Paris e mergulhou na solidão de Tamanrasset, no deserto de Marrocos, ele sabia muito bem a quem procurava. Ou melhor, quem procurava por Charles. O deserto era o lugar do encontro definitivo com Deus. Ali, na áspera ermida de pedras que ele ergueu com as próprias mãos, Jesus Cristo seria absoluto, sem competidores. Joelhos dobrados diante da hóstia consagrada, Charles se limitaria a amar e ser amado. No Evangelho de hoje, o deserto, entre aspas, significava para o discípulo
uma rara oportunidade de descansar, longe da multidão, mas seria também o desejado tempo de intimidade com o Mestre, quando ele ensinava os mistérios do Pai em linguagem traduzida, conforme Mateus 13, versículo 36. Mensagem esta acessível, sem figuras. E o discípulo precisa do deserto, não pode viver todo o tempo tragado pela multidão. Não pode ser arrastado pela enxurrada que chamam de civilização urbana. Afinal, como dizer ao povo a palavra de Deus se não temos tempo para escutar o que Deus nos quer falar? Na prática, confessemos com toda sinceridade, não é só para Deus que não temos tempo. A mãe já não tem tempo para os filhos. O esposo não tem tempo para a esposa. Nem mesmo o chefe quer ser incomodado pelos subordinados. Estamos tão atarefados em realizar nossos projetos e os inadiáveis projetos das empresas aqui, incluída a própria instituição eclesial, que mais parecemos um barquinho de papel arrastado pela correnteza da sociedade. Falamos tanto em liberdade e em direitos humanos, mas procedemos como escravos que se deixam seduzir e arrastar pelos projetos daqueles que regem o mercado e a economia, às vezes indiferentes à sede do coração humano. Ouviremos um dia a voz de Deus que nos chama ao deserto? Ouviremos o convite de amor que anseia por nossa intimidade? Seríamos capazes de desligar a TV, cancelar compromissos, rasgar a agenda? Seríamos capazes de desligar a TV, cancelar compromissos, rasgar a agenda? Ou continuaremos nosso caminho sufocados pelo caos tecido de ruído e buzinas, rock e sirenes, respirando ao ritmo de nossos celulares? Seremos sempre dentes da engrenagem impiedosa que ocupa o coração humano, fechando-o aos apelos do amor que morre de fome ali na esquina? No silêncio do deserto, Deus espera por nós. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vou abrir um caminho em pleno deserto. Isaías 43, versículo 19b. Parabéns ao Antônio Carlos Santini pelo texto, melhor dizendo, desta reflexão de hoje. Muito bonita esta reflexão. Agora vamos ao santo do dia. Eu quero dizer que é um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade entrando no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então eu estou seguindo o que Jesus me mandou. Estou sendo inspirado por Ele, pelo Pai, Abba Pai, e pelo Espírito Santo. Ok? Entre os meus endereços eletrônicos. Utilizem tudo que está lá para a evangelização, para tentar salvar almas. Tem muitas almas perdidas que vão para o inferno se não forem iluminadas e se elas não quiserem atender ao chamado de Deus. Santo do dia 5 de fevereiro, Santa Águeda ou Ágata. Águeda era italiana, nascida por volta do ano 230 na Catânia. Olha, no início do cristianismo, hein? Pertencente a uma família nobre e rica, era muito bela. Ainda na infância prometeu manter-se casta para servir a Deus na pobreza e na humildade. Porém, o governador da Sicília se interessou pela jovem e a pediu em casamento. Águeda
recusou o convite, expondo seus motivos religiosos. Enraivecido, o político a enviou aos carrascos para que fosse morta por ser cristã. As torturas pelas quais passou a virgem são de arrepiar. Depois de esbofeteada e chicoteada, Águeda foi colocada sobre chapas de cobre em brasa e posteriormente mandada de volta à prisão. A jovem permaneceu firme na fé. Diante da resistência, os carrascos quebraram seus ossos e recortaram seu corpo, pelo amor de Deus. Quase morta, Águeda ainda rezou para que a erupção do vulcão Etna não ameaçasse a cidade. Assim que expirou o fogão, assim que expirou, o vulcão também silenciou-se. Olha que coisa extraordinária. Santa Águeda é uma das santas mais populares da Itália e uma das mais conhecidas mártires do cristianismo dos primeiros séculos. Reflexão. Um hino antigo louvando Águeda diz o seguinte: hoje brilha o dia de Águeda, ilustre virgem. Cristo une-a consigo e coroa com duplo diadema, formosa e bela, ilustre pelas obras, pela fé, reconhece a vaidade da prosperidade terrena e sujeita o coração aos divinos preceitos. Agora que ela, como esposa, resplandece no céu, interceda perante o Senhor por nós, miseráveis. Oração. Concedei-nos, Senhor, o amor constante ao vosso santo nome e a graça da perseverança nas coisas do alto durante toda a nossa vida. E pela intercessão de Santa Águeda, dai-nos, Senhor onipotente, a graça que humildemente vos pedimos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Águeda, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Peça e receberá, se for para o seu bem. Deus pode nos dar 3 respostas quando pedimos algo a Ele: sim, não ou espere. E o tempo de Deus não é o nosso tempo, hein? Tá bom? E agora eu clamo, do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, porque somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Será o juízo final, a parousia. O dia em que Jesus será magistrado pleno de toda a humanidade, de todo o universo. Todos serão julgados, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para o julgamento. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno. Você quer o céu? Quer viver como anjo para todo sempre? Arrependa-se dos seus pecados. Nesse mundo transitório, nós somos miseráveis, somos vermes, somos pó. Temos que nos reconhecer como indignos servos, como humus, humildes. Peçamos o perdão de nossos pecados. Reconciliemo-nos com Deus. E assim, um dia, receberemos o paraíso, a felicidade em plenitude para todos sempre. E o sofrimento de agora, como disse o apóstolo São Paulo, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Shalom, a paz.